Olá, amigo internauta, bem-vindo ao Papo Expresso, o seu canal sobre vigilância sanitária no YouTube. Estamos com o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão da pesquisa clínica no desenvolvimento de medicamentos. Olá, Gustavo, bem-vindo ao programa. Gostaria de começar perguntando, então, qual a importância da pesquisa clínica para o desenvolvimento de um medicamento seguro? Olá, Danilo. Olá, amigos internautas. Um prazer estar aqui de novo. E, bom, a pesquisa clínica é super importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. A pesquisa clínica ela tem por objetivo mostrar que um medicamento ou um produto é seguro e realmente funciona para aquele propósito. Então, é uma série de estudos que tem por objetivo comprovar o que a gente chama de segurança e eficácia. E o que envolve esses estudos? Envolve testes em humanos, são testes laboratoriais. Como que a gente pode explicar para quem está vendo o nosso programa o que é uma pesquisa clínica? Bom, a gente chama de pesquisa clínica as partes que envolvem as pesquisas em humanos, mas a gente sabe que para desenvolver um medicamento, uma vacina, o estudo começa bem antes. Então começa lá desde os testes laboratoriais, onde começa a se desenhar uma molécula para pensar, pô, isso vai ser um medicamento. Depois você passa para uma fase em animais. Então você testa a segurança em animais numa dose menor, claro, para verificar se não vai ter nenhuma questão crítica ali nos animais, e a partir do momento que você testou em animal, mostrou que é seguro, ou você mapeou os riscos em animal, aí você pode passar para o humano. Nessas fases em humanos, a gente costuma dividir em 3 fases. A primeira fase é a fase em que a gente faz num grupo menor de pessoas, e a gente faz em voluntários sadios, porque a gente ainda não sabe o comportamento da droga, então por isso a gente precisa ter muita segurança ao fazer isso. Então a gente faz numa população menor com o objetivo especificamente de ver se não vai causar nenhuma reação adversa grave e verificar o comportamento da molécula. Depois que passou da fase 1, você já passa para a fase 2, que é com uma população um pouco maior, e aí você já começa a testar em paciente, porque você já quer ver o comportamento do medicamento já no indivíduo que está acometido pela doença. Para depois, finalmente, então, chegar na fase 3, que é a fase que a gente chama de confirmatória, porque é na fase 3 realmente então que a gente confirma se é seguro e se é eficaz. Fase 3 a gente está falando aí de milhares de pessoas, porque você já precisa de uma amostragem grande de pessoas para ver se realmente confirma ou não. Então essas 3 fases acontecem antes da gente, enquanto agência reguladora, aprovar um medicamento para sair no mercado. E o desenvolvimento desse tipo de estudos não levanta também uma questão ética de quem vai participar desses estudos? A Anvisa atua nisso? É alguma outra instância? Pessoas que, por exemplo, recebem para fazer esse tipo de... como falam popularmente, ser uma cobaia humana, né? Como é que funciona isso? Você podia explicar um pouquinho para a gente? Sim, a Anvisa não regula ou não autoriza todos os estudos clínicos que são conduzidos no país, isso é importante ficar claro. A gente só autoriza aqueles estudos que são para fins de registro de medicamento. Então, estudos acadêmicos, estudos que são feitos na universidade, eles não precisam da aprovação da Anvisa. E a Anvisa, como parte da sua análise, ela considera a segurança dos voluntários que vão ser submetidos ao estudo. Então, a gente precisa saber, por exemplo, se esse medicamento não vai ter reações adversas muito graves, se ele tem uma qualidade bem definida e bem clara para a gente ter certeza de que o voluntário, o paciente, ele não vai sofrer nenhuma consequência. Agora, a questão ética, ela é dividida entre a Anvisa e a CONEP, que é um outro órgão ligado ao Ministério da Saúde, que tem, por exclusividade, avaliar essa questão de ética, de ressarcimento, de número de participação em estudos. Então, isso é compartilhado com a CONEP. Recentemente, a Anvisa divulgou um relatório com os dados referentes às pesquisas clínicas do ano de 2019. O que apontam esses dados? O que você acha que vale a pena destacar? Como é que foi a atuação da Anvisa? 2019 foi um ano muito bom, porque a gente teve uma série de ações para otimizar as análises e racionalizar. Então, a ideia é realmente que a análise da pesquisa clínica seja focada naquilo que realmente é crítico, que é a segurança do paciente e a robustez
científica do estudo. Então, esses são os principais aspectos que nortearam as análises e que ocorreu ao longo de 2019. E se a gente percebe os dados de 2019 e compara com 2020, a gente vê que 2020 trouxe uma nova realidade, né? A pandemia acabou por reorganizar os nossos tempos, as nossas prioridades, e a gente está conseguindo praticar agora, então, tempos ainda mais desafiadores e mais ágeis do que a gente tinha em 2019. Enquanto em 2019 a gente vê muita agilidade e especialmente uma atenção para doenças raras, em 2020 a gente tem visto uma questão importante relacionada à Covid. Então, é isso que é importante ficar claro aqui. E esses prazos de liberação para pesquisa clínica, hoje em dia no Brasil, são compatíveis com os prazos praticados internacionalmente? Porque é uma crítica que a gente vê, não sei se é válido ou não, é que a Anvisa muitas vezes é um impeditivo, porque demora muito para liberar uma pesquisa. O que a gente pode falar sobre isso? A gente já vinha há muito tempo, desde a publicação da RDC 9, a gente já vinha ajustando tempos. Tem que RDC. Falar. Ninguém sabe o que é. Tá certo. Bom, desde os últimos anos, a gente já vinha ajustando os nossos procedimentos para se tornar uma agência comparável a outras internacionais no que diz respeito ao tempo. E o relatório de 2019 mostrou que a gente conseguiu, sim, tempos bastante compatíveis com o que é praticado lá fora. E esses tempos todos, como eu disse, em 2019, já representam uma outra realidade quando a gente compara com 2020. Enquanto em 2019 a gente tinha um prazo de 60 a 90 dias para manifestação, agora a gente está com a Covid com um prazo de 72 horas. Então, assim, a gente teve que fazer um esforço, deslocar especialistas para poder atuar nesse campo que é tão importante nesse momento. Então, por isso que a gente vê que isso está sendo praticado por outras agências também. Esse reconhecimento que a Anvisa teve no ano passado e nesse ano, na sua agilidade, é fruto desse novo cenário que surgiu. Tudo bem, Gustavo, agradeço. Gostaria de perguntar se tem alguma coisa a mais que você gostaria de destacar, se teve alguma coisa que eu não perguntei. Então, Danilo, eu queria destacar que a pandemia, apesar da tragédia que representa, trouxe para a Anvisa uma oportunidade de repensar os seus fluxos, de pensar os seus tempos e, mais uma vez, compartilhar com outras agências reguladoras dos seus procedimentos. Então, o destaque que eu queria fazer é que o Brasil agora tem sido muito procurado para realizar pesquisas clínicas, não só pela questão de ser um país em que o número de casos é grave e que acaba facilitando a condução das pesquisas clínicas, porque é fácil encontrar pacientes, mas também porque a nossa capacidade científica e a nossa capacidade regulatória está muito bem estruturada e alinhada com outros países. Então, assim, nós temos condições de fazer os estudos e a regulação que a Anvisa está praticando é compatível com o que é o esperado internacional. Então, isso eu queria destacar e, inclusive, aproveitar a oportunidade para reconhecer o esforço de todos os especialistas que estão trabalhando nesse sentido. Muito obrigado, Gustavo. E você, amigo internauta, não deixe de acompanhar o Papo Expresso e fique de olho nas nossas atualizações. Muito obrigado. Você gostou do vídeo? Então siga o canal do Papo Expresso no YouTube, ative o sininho, deixa o like e siga a Anvisa nas redes sociais.